Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a mais nova experiência na minha carreira. Para quem me acompanha lá já da comunidade da CoffeeStack já sabe o que eu tô falando. E hoje eu vou contar aqui para vocês como tem sido a minha experiência como Tech Lead. Sim, agora estou exercendo o cargo de liderança técnica no projeto em React Native que eu estou trabalhando e eu queria compartilhar um pouco com vocês dessa experiência. Já vou começar pedindo desculpa um pouco por conta do ruído de fundo. Se vocês ouvirem alguma coisa, tem a galera andando de bicicleta, de skate aqui no fundo. Não tô com o melhor microfone agora no momento, mas é isso, tá bom? Então, começando aqui o vídeo, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o que de fato um Tech Lead faz, né? O que é um Tech Lead? E isso vai depender muito da empresa, do projeto que você está trabalhando. Empresas diferentes, né, com diferentes pegadas, diferentes tamanhos, diferentes produtos, vão ter definições diferentes para o que é um Tech Lead. Assim como um desenvolvedor, o que um desenvolvedor faz vai depender muito do tipo de empresa e de projeto que ele está trabalhando. Um desenvolvedor que trabalha em uma empresa corporativa vai ter um trabalho bem diferente daquele desenvolvedor que trabalha em uma startup, por exemplo. Então existe aquele tipo de Tech Lead que vai ficar mais na parte da gerência do projeto, é um Tech Lead onde ele basicamente não vai colocar a mão no código. Eu já trabalhei em empresas onde a liderança técnica era dessa forma, era 100% focado ali na gestão de pessoas, e existe o Tech Lead onde ele vai ser de fato bastante técnico e ainda codificar, ajudar os outros desenvolvedores tecnicamente, definir a arquitetura do projeto, e eu me encaixo mais nessa segunda definição de Tech Lead, aquela liderança técnica que de fato ainda codifica bastante no projeto. Então, se eu fosse dividir as minhas responsabilidades em algumas caixinhas, eu dividiria em 3 caixinhas. A primeira delas seria a caixinha de gestão de pessoas, da gestão do time. Hoje eu vou falar um pouco mais do que eu faço aqui nessa parte, mas é a parte basicamente onde eu não coloco a mão no código e faço bastante reunião. E a segunda caixinha que eu colocaria é a caixinha da arquitetura. Então eu tenho um papel também de definir a arquitetura e os padrões do projeto. Então essa é uma parte, né, do meu trabalho onde eu codifico bastante, mas é uma parte onde eu também tenho que refletir bastante, né, fazer diversas reflexões sobre, por exemplo, as funcionalidades que a gente vai entregar, qual o peso dessa funcionalidade, quanto tempo a gente vai fazer e definir a melhor arquitetura para inserir aquela feature ali no projeto. E a terceira parte é a parte mais de programador sênior mesmo, que é aquele programador que sim vai codificar bastante, vai pegar a tarefa lá no board, vai arrastar a tarefa, vai realizar, vai abrir por request, também como desenvolvedor experiente, né, bastante responsável por revisar o código, fazer pair programming com os outros programadores, coisas desse tipo que eu já fazia, né, bastante ali como atuando só como sênior, tá bom? Então eu divido hoje o meu trabalho, né, de Tech Lead, de liderança técnica nessas 3 caixinhas. Então, falando primeiro da parte ali de gestão de time, da parte de liderança, só para vocês terem uma noção também do tamanho do projeto, o meu time ele é relativamente pequeno, então sou eu mais 2 desenvolvedores, a gente tem um QA, que é o responsável pela parte ali de teste. Da parte de time de produto, a gente tem um gerente de projeto, um gerente de produto e um design, tá? Hoje eu trabalho numa empresa de consultoria, então a parte técnica, né, os devs e o QA são da minha empresa e o restante, a parte de produto, é da empresa do cliente. Eles não estão necessariamente alocados 100% nesse projeto, mas boa parte ali, eu diria que mais da metade do tempo, estão alocados ali no projeto. Gerente de produto, o design ali também, mas o meu time, né, o time de desenvolvimento, eu, os outros 2 programadores e o QA, nós estamos 100% alocados nesse projeto. E o meu trabalho, né, como gestão, obviamente a galera faz muita piada, né, sobre fazer um monte de reunião, e sim, eu tenho que fazer um monte de reunião, não tem jeito, mas eu diria que se eu pudesse resumir a minha parte ali de liderança, né, qual a minha função ali como líder, a minha função como líder é fazer com que as outras pessoas do projeto consigam, né, se movimentar, consigam entregar e performar da melhor maneira possível. Isso passa, por exemplo, por eu estar sempre conversando ali com eles, fazendo pair programming, revisando o código, tentando entender se tem alguma coisa bloqueando eles. Eu conversar com as outras pessoas, com a parte de produto, com design, com os
stakeholders, né, que a gente chama, pegar as ideias, né, do cliente, né, o que o cliente quer como produto e transformar isso em tarefas para o meu time. Eles também vão fazer parte de discussões técnicas, eles também vão tomar decisões técnicas, mas eu sou o principal responsável por isso. Então, todos os dias, quando eu começo a trabalhar, eu sempre estou olhando se tem alguma coisa impedindo alguém do meu time de fazer o trabalho que eles deveriam estar fazendo. E por eu ser esse perfil de liderança técnica que ainda está com a mão na massa, ainda está codificando, ainda precisa definir a arquitetura do projeto, as pessoas do meu time, né, até a minha empresa também, os clientes, eles já esperam, né, que eu tenha esse papel. Então eu tenho também, eu diria, né, como eu falei, nessa segunda caixinha tá ali a minha parte de definição de padrões, definição de arquitetura, e obviamente a gente tem um trabalho muito grande quando o projeto está começando para a gente definir os padrões do projeto, a arquitetura geral, mas toda vez que a gente vai, por exemplo, colocar uma funcionalidade nova, integrar, seja uma biblioteca, um serviço de terceiro no projeto, eu sou a pessoa que vai dar início, né, pelo menos dar o pontapé para poder definir ali certinho como a gente vai inserir aquilo dentro do projeto e depois os outros desenvolvedores começarem a trabalhar nessa funcionalidade. E isso, ao meu ver, tem pontos positivos e pontos um pouquinho negativos. Eu não diria negativos, tá? Mas isso foi algo que eu sempre busquei, tá? Para minha carreira. Então, quem me conhece, os alunos do PRN também sabem que eu sou um cara que eu estudo bastante, falo bastante sobre arquitetura para front-end, que é algo que é difícil da gente ver. Então, foi algo que eu lutei muito ao longo dos últimos anos da minha carreira para entender um pouco melhor, porque basicamente as pessoas não falam muito sobre arquitetura para front-end, mas eu busquei ser essa pessoa e hoje eu sou essa pessoa, a referência ali de arquitetura, a referência técnica ali no time. Isso é muito bom para mim, no sentido de que hoje eu consigo implementar as coisas que eu acredito que seja certo, né? Os padrões que eu acredito que seja correto, que vão tornar o projeto sustentável e de qualidade ao longo do tempo, tá bom? Então eu sou muito grato por isso, né? Por ter essa oportunidade, mas foi uma oportunidade que eu de fato cavei ali na minha carreira, né? A parte negativa, digamos assim, né? O trade-off, né, disso é que eu sou a pessoa tomadora de decisão. Então, se por um lado, né, é muito legal você ser a pessoa que vai tomar a decisão e basicamente ninguém vai te contestar, as pessoas podem até opinar, mas enfim, a decisão final é minha, né? Alguém me deu esse crachá e falou assim, ó, a decisão final tem que ser tua. Então isso é muito legal, né? Porque eu não preciso ficar discutindo tanto assim ou convencendo. Eu não tenho que convencer outras pessoas de uma implementação ou algo desse tipo. Então isso é bem positivo. Mas a parte difícil disso é que eu sou a última instância ali do projeto, né? De tomada de decisão técnica. Então, se por algum motivo, né, alguma decisão técnica levar a gente a um caminho não desejável, atrasar a gente de alguma forma, ou enfim, tiver algum efeito colateral negativo, eu vou ser a primeira pessoa a sofrer com isso, no sentido de que eu vou ser a pessoa responsável. Então, tem esses pontos negativos e pontos negativos. Eu acho que isso faz parte, né, para quem está assumindo papéis maiores de liderança, tanto na parte ali de liderança, um pouco mais de pessoas também, quanto na liderança técnica também. Então, isso é só para deixar vocês um pouquinho conscientes, né, se vocês um dia, né, quiserem seguir esse caminho mais aí de liderança técnica, alguma coisa nesse sentido, que tem esse trade-off, né, desses pontos negativos e positivos. E essa parte, né, de liderança, ela é relativamente nova para mim. Eu tô há alguns meses, eu tô há 3 meses, né, nesse papel aí de líder nesse projeto. Tem sido bastante novo, mas já tem algumas experiências que eu adquiri que eu gostaria de compartilhar, tá bom? E a primeira coisa é que você vai ser bombardeado por pessoas, né, te chamando o tempo inteiro, porque você vai ser o ponto focal do time. Eu sou a referência técnica do meu time, então quando os desenvolvedores eles têm algum problema, seja problema técnico ou até mesmo de gestão, coisas como, putz, eu preciso tirar umas férias, né, 2 dias aqui de licença porque, sei lá, minha irmã vai casar. Então eles vão falar comigo e eu vou ter que olhar ali dentro do time e conversar com as pessoas ali para saber se de fato a gente vai poder ficar aqueles 2 dias sem aquela pessoa. Então eu tenho também, é um projeto bem grande, tá, que eu tô trabalhando, então a gente tem outras empresas também que vão, digamos assim, entregar partes, né, desse projeto, né, alguns serviços que a gente vai entregar, são algumas empresas que estão integrando esses serviços no projeto, e eu sou o responsável técnico, então essas pessoas têm que fazer reunião comigo. A empresa, o cliente, eles têm
outros projetos, então a gente meio que compartilha algumas coisas, então eu tenho que me comunicar com a liderança técnica de outros projetos da empresa. Algumas coisas eu tenho que resolver internamente na minha empresa, outras coisas eu tenho que resolver internamente com a empresa do cliente, então eu sou o tempo todo bombardeado por mensagens, por convites para reuniões. E uma coisa que eu aprendi na verdade, acho que é uma coisa que dá para dividir em duas, né? Que seria você aprender a se gerenciar melhor. Isso parte do meu calendário, no sentido de que eu tenho lá o meu Google Calendar, onde eu tenho as minhas reuniões, eu tenho as atividades que eu tenho que fazer e eu anoto tudo, né? Então, se eu sair de uma reunião e eu tenho alguma coisa que eu preciso entregar, né? Que eu prometi entregar naquela reunião, eu não vou deixar aquilo na minha cabeça. Eu vou anotar, eu tenho o meu bloquinho de notas lá, né? O meu to-do list de coisas que eu tenho que fazer, colocar a data também, se eu preciso para hoje, se eu preciso entregar para amanhã, para que eu não possa esquecer, porque é muita coisa, é muita gente falando comigo, então eu não posso confiar na minha mente para salvar isso tudo, tá bom? Então, se você chegar numa posição onde tem muita gente, né, falando com você, uma das coisas que eu recomendo é que você, de alguma forma, né, documente, né, o que está acontecendo ao seu redor, essas reuniões, essas mensagens que você recebe, para que você possa se organizar, responder todo mundo, atender a todo mundo e acabar não esquecendo de nada. Então, apesar de ter todo esse desafio, né, de muita informação chegando, eu ter que falar com muita gente, e às vezes sim, eu me sinto um pouco sobrecarregado por isso, tem um lado bastante positivo para minha carreira, né? Então, assim, foi algo, como eu falei, foi algo que eu já busquei, então foi algo que eu já esperava, né? Eu movi a minha carreira nessa direção de ser mais essa liderança de fato técnica, de ser esse responsável técnico. Então tem algo de bastante positivo para mim, porque esse é provavelmente o projeto mais importante que eu já trabalhei na minha carreira, né? Pela posição que eu estou exercendo agora, tanto a gestão quanto a parte de arquitetura, pelo cliente, né? Um cliente bem grande, é um projeto bem grande que vai ter bastante expressão aqui na Austrália. Então eu estou bastante feliz com esse projeto. E eu sei que esse projeto vai futuramente abrir bastante portas aí para minha carreira, digamos assim. Mas, acima disso, eu acho que os desafios técnicos que eu estou tendo é exatamente o tipo de desafio que eu estava procurando. Então, por exemplo, né, eu nunca tinha feito isso do zero, tá? Então, eu fui responsável por fazer do zero a nossa pipeline ali de CI/CD, né? Então, a gente tem um aplicativo ali em React Native, a gente tem que publicar o aplicativo. Então, eu fui responsável por fazer ali do zero. Então, hoje a gente utiliza GitHub Action e também utilizamos o Fastlane para poder fazer a publicação ali dos aplicativos. A gente utiliza um pouquinho de App Center também, então eu tive que tirar isso tudo do zero. E mais uma vez, eu sou uma referência técnica, eu não fui só a pessoa que copiou um código do ChatGPT, alguma coisa nesse sentido. Eu preciso entender o que está acontecendo ali por trás. Então eu tive que documentar todo esse processo, né? Então tive que fazer uma documentação para quando alguém, né, se no futuro outra pessoa for quiser mexer ali na pipeline, mudar alguma coisa, ou entender como é que funciona, configurar no próprio ambiente, enfim, eu tive que configurar aquilo. Então, para configurar, eu tive que estudar bastante e entender bastante, tá bom? Sobre a parte de CI/CD para mobile. Então, isso aumentou muito as minhas skills de CI/CD para mobile. Isso é, inclusive, algo que eu também tô levando lá para os alunos do PRN, né? Para quem não sabe, o PRN é o profissional React Native, que é o meu curso, né, de React Native, onde basicamente eu ensino tudo que eu aprendi nos últimos 5 anos da minha carreira trabalhando. E o meu tripé, a bateria do meu tripé aqui acabou rapidinho enquanto eu tava gravando, mas só pra gente finalizar aqui, né? Então, como eu tava falando, o PRN é o profissional React Native, é o meu curso, onde eu basicamente coloquei todos os meus 5 anos de experiência com React Native ali no projeto. Inclusive, também a gente, daqui a pouquinho já vai sair o módulo lá de CI/CD, onde de fato eu vou ensinar os alunos a configurar tudo ali do zero, utilizando o GitHub Action, utilizando Fastlane e algumas outras ferramentas, né? Então são coisas que eu tô utilizando no meu dia a dia, tá? Então, de projetos reais que eu tô levando lá para os alunos. E se você quiser fazer parte do PRN, vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Se você também tiver mais curiosidade, mais alguma dúvida de como é que tem sido tudo isso para mim, toda essa parte aí de liderança técnica, deixa aí nos comentários do YouTube, tá bom? Fazer de tudo para responder todo mundo e eventualmente também trazer mais vídeos. E é isso, tá bom? Por esse vídeo é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.